tudo bem com você? Graça e paz. Neste dia eu quero meditar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Ele vai falar a respeito dos mortos e a vinda do Senhor Jesus. Por que Paulo escreve isto? Ele escreve devido ao fato de alguns irmãos que faziam parte da igreja que estava em Tessalônica terem perdido a esperança a respeito daqueles que tinham morrido em Cristo. Ou seja, eles pensavam que aqueles que morreram em Cristo antes da vinda do Senhor tinham perdido a eternidade e que aqueles que tinham morrido com Cristo haviam perdido a volta do Senhor. Mas vamos ver o que diz o texto sagrado. Versículo 13 do capítulo 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Maravilha esse texto. Esse texto é lindo. Ele fala a respeito da vinda do Senhor Jesus. Quando é que se dará essa vinda? Eu não sei. Eu não arriscaria dizer nem o tempo, nem a época em que Jesus virá buscar a sua igreja. Eu sei, tenho plena certeza e convicção que Ele virá. Porém, quando? Nós não sabemos. Ele diz ainda, quando estava aqui na terra, em seu ministério terrenal, Ele disse que nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai é que sabe o dia, esse dia, o Kairós de Deus, que Ele virá para buscar a sua igreja. Mas Ele deu alguns sinais que estão lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, também Lucas e também Marcos. João não diz, mas esses três evangelhos dizem. Mas nós vamos ver como fica a situação dos mortos, aqueles que morreram em Cristo. Esse texto aqui que Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica é justamente para confortar os irmãos que haviam perdido parentes que morreram em Cristo e que estavam aguardando a vinda do Senhor. Porque a igreja primitiva, ela aguardava a volta do Senhor Jesus para aqueles dias, assim como nós aguardamos até hoje. Então, ele veja bem que ele começa assim: não queremos, porém, irmãos, ele está direcionando a sua fala para a igreja que estava ali em Tessalônica. Tessalônica era uma cidade da Macedônia. Pode ver que quando Paulo iniciou o evangelho, a pregação do evangelho ali na região da Macedônia, primeiro ele passou por Filipos, depois ele foi para Tessalônica e depois em Bereia. De Bereia ele foi para Atenas, pregou no Areópago e depois entrou na região da Acaia, onde está Corinto. Então, a Tessalônica está na região da Macedônia. E esta igreja foi uma igreja modelo. Ele diz aqui na sua carta que foi uma igreja que ela deu exemplo para todas as demais igrejas que estavam na Macedônia e também na região da Acaia. E ele escreve agora justamente para confortar
os corações daqueles irmãos que haviam perdido parentes ou até mesmo pessoas da igreja que partiram para a eternidade com Jesus, mas que não tinham, mas que estavam aguardando o arrebatamento e, pensando dessa forma, eles achavam que tinham perdido a vida do Senhor Jesus. E ele diz: não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Ignorantes aqui é sem conhecer. Eu quero que vocês conheçam, porque ignorantes é aqueles que não sabem, estão alheios, que não sabem nada a respeito. Isso que é ignorante. E ele falou assim: eu quero que vocês não que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Eu quero que vocês sejam conhecedores a respeito dos que dormem. Dormir aqui não é o sono, está falando aqui da morte. Por que Paulo ele fala com relação aos que dormem? Porque para o cristão a morte é apenas um sono profundo. Ele está dormindo. E que quando o Senhor Jesus vir, ele vai despertar essas pessoas do sono. Então, para os que dormir aqui é porque eles morreram em Cristo. Para que não vos entristecerdes, para que vocês não façam parte daqueles que estão tristes porque já perderam seus parentes. Então, eu quero que vocês sejam conhecedores e não ignorantes a respeito daqueles que já partiram para a eternidade e que aguardavam a vinda do Senhor Jesus. Para que vocês não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança após a morte. E ele diz: pois nós, como cristãos, se nós cremos, se é condicional, é uma partícula condicional, pois se realmente eu creio que Jesus morreu e ele ressuscitou, esta é a minha crença, se eu creio dessa forma, assim também, assim como o próprio Deus que ressuscitou a pessoa do Senhor Jesus, ele também, olha, veja que assim também Deus, mediante Jesus, ou seja, mediante que é através da pessoa do Senhor Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem, aqueles que já morreram. Então, se vocês creem que Jesus morreu e depois ressuscitou, através da obra do Espírito Santo, é que Jesus foi ressuscitado, se vocês creem desta forma, assim também. Mediante Deus, mediante a pessoa do Senhor Jesus, ele vai trazer em companhia aqueles que já morreram. Ora, ele diz, olha, versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto, nós, os vivos. Aqui Paulo, ele usa a primeira pessoa do plural, porque quando ele escreveu aqui a carta aos Tessalonicenses, provavelmente ele estava com outros companheiros de ministério, por isso que ele coloca nós. Então, provavelmente Lucas, não sei se Timóteo ou Silas estavam com ele, mas ele estava com outros irmãos ali, que faziam parte do grupo ministerial evangelístico, que estavam levando o evangelho, que é a região ali da Macedônia e também da região da Caia, e ele coloca na primeira pessoa do plural. E ele diz, olha, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda, e veja bem que ele fala aí de parousia. Parousia é aparecimento, revelar-se, ou quando Jesus aparecer, quando ele se revelar em glória, para quê? Para buscar a sua igreja. Então fala de parousia. Então até a parousia, o aparecimento de quem? Da pessoa do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Preceder aqui é ir adiante, ou seja, nós os vivos não iremos adiante dos que dormem. Pelo contrário, ou seja, o processo de ressurreição vai começar primeiramente com aqueles que morreram na pessoa do Senhor. Depois sim, nós os vivos é que seremos transformados. Então veja bem que Paulo ele dá uma palavra de consolo àqueles irmãos ali de Tessalônica a respeito daqueles que tinham dormido no Senhor e que aguardavam a volta dele. Eles tinham perdido a esperança. Olha, irmãos, eu quero que vocês consolem os seus corações, porque nós não iremos adiante daqueles que dormem. Pelo contrário, os mortos ressuscitaram primeiro. Vamos ver que diz os versículos adiante. Porquanto o Senhor, o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, palavra de comando, como um general dando a sua ordem, comando,
ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo disse, olha, nós não iremos adiante daqueles que morreram em Cristo. Pelo contrário, irmãos, eles terão o privilégio de levantar da sepultura antes que nós. Ou seja, quando o Senhor descer do céu, for a voz do arcanjo e a trombeta do Senhor ser ressoada, tocada, o Senhor descerá dos céus e os mortos, aqueles que dormiram em Cristo, eles irão se levantar da sepultura primeiro. Pode que primeiro. E ele fala assim, versículo 17, depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja bem que os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, é que seremos transformados. E aí nós nos ajuntaremos nos ares com o Senhor. E diz aqui que estaremos para sempre com o Senhor. Impressionante que a palavra arrebatados aqui é uma palavra grega que é arpazô. Arpazô, ela acontece em 3 ocasiões específicas no Novo Testamento. Tem algumas palavras parecidas no Antigo Testamento também, mas lá são poucas as ocorrências. Mas no Novo Testamento especificamente, a palavra arpazô, arrebatados ou arrancados com violência, ela acontece somente 3 vezes. Ela acontece a primeira vez lá em Atos, livro dos Atos, no capítulo 8, no versículo 39, quando o diácono Filipe, ele prega o evangelho para aquele eunuco que tinha vindo lá do seu país até Jerusalém para adorar. Ele era um superintendente ou um tesoureiro do tesouro da dinastia de Candace, a rainha de Candace. Claro, Candace não é o nome dela, é uma dinastia. E ele era o tesoureiro, o superintendente, aquele que cuidava dos tesouros dessa dinastia de Candace. Ele tinha vindo a Jerusalém para adorar. E Filipe foi incumbido de levar a palavra do Senhor, explicar a palavra, porque ele estava descendo de Jerusalém, estava voltando para o seu país e lia o rolo do profeta Isaías. E não estava entendendo. E quando Filipe chega até ele, explica a ele o que realmente significava Isaías 53, ele crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e é batizado. Logo após este evento em que o eunuco é batizado por Filipe, o Espírito Santo arrebata quem? Filipe. Ali a palavra é arpazô. Ele é arrancado com violência e aquele eunuco não contempla mais a face de Filipe. E Filipe vai para a cidade de Azoto, uma região costeira do mar Mediterrâneo. Outra ocasião em que acontece a palavra arpazô está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 2 a 4, quando fala que Paulo ele foi arrebatado até o terceiro céu. Essa palavra usada ali também é arpazô, ou seja, ele foi tirado com força e levado até o terceiro céu e viu coisas indizíveis, a qual o homem não é permitido falar. E a terceira ocorrência de arpazô, ou seja, arrebatado, é neste texto aqui. Ou seja, os crentes serão arrancados com violência deste planeta Terra, assim como Paulo foi arrebatado aos céus e também Filipe foi transportado ali do sul da estrada que descia a Gaza até a região de Azoto. Outra coisa que chama atenção também é que o texto sagrado aqui fala somente a respeito dos mortos em Cristo e não diz nada a respeito dos mortos que morreram sem Cristo. Eu não sei o que acontecerá com os mortos, aqueles que morreram sem Cristo, neste período aqui. Não sabemos, a palavra de Deus não é clara aqui. Ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os mortos que morreram sem Cristo? A Bíblia não diz nesse texto,
o que vai acontecer neste evento aqui. Eu estou falando deste evento específico, ou seja, o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus para aqueles que morreram em Cristo e também para aqueles que estarão vivos por ocasião da sua vinda, ou seja, da sua parousia. E veja bem que ele diz que após esse evento que vai acontecer, que nós não sabemos quando vai acontecer, temos somente sinais que evidenciam que este acontecimento está próximo, pelos sinais que o Senhor Jesus disse, e o evangelista Mateus, ele registrou no seu livro, no seu evangelho, a respeito dos sinais que aconteceriam, que esses sinais aconteceriam e antecederiam a volta do Senhor Jesus. A não ser isso, nós não temos datas específicas para fixarmos o retorno, ou a vinda, ou a parousia do Senhor Jesus. O que nós temos que fazer? Temos que estarmos preparados, vigilantes, em santidade, aguardando o retorno do Senhor. Por quê? Porque após esse evento, veja aí, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre. Olha aqui a palavra, estaremos por um pouco tempo? Não, ele diz que é para sempre com o Senhor. Veja que este evento é um evento ímpar na história da humanidade. E jamais alguém pode perder este evento, porque não vai haver uma segunda chance. Aqueles que perderem este evento jamais terão uma outra oportunidade, porque aqueles que farão parte deste evento estarão para sempre com o Senhor. E para encerrar esta mensagem, o versículo 18, ele diz: consolai, pois, uns aos outros com estas palavras. A palavra consolar aqui é uma palavra grega que é parakaleo. Depois tem a palavra paráclitos, paracleses. Mas a palavra parakaleo é parakaleo. Duas palavras gregas, elas aglutinadas, é kaleo, é chamar para, ou seja, chamar ao lado e encorajar. Chamar para o lado e conversar, encorajar, fortalecer a fé daqueles que já perderam a esperança. Por isso que Paulo fala: consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras que eu acabei de falar para vocês. Que Deus em Cristo abençoe. Até o próximo vídeo. Até lá.